Irmãos, a pedido de alguns irmãos, a intenção é muito boa, o que esses irmãos pedem, e que me veio avante então de comunicar a Irmandade. É o risco que nós temos pelos excessos de comunicações que nós recebemos e transmitimos, principalmente o WhatsApp, sobre notícias que são notícias falsas, que se chama hoje as fake news. E isso tem trazido, assim, um incômodo em todos os lugares e também no meio da nossa Irmandade. Porque veiculam muitas notícias e às vezes não tem fundamento, são mentiras, ou são coisas que não têm procedimento. Então, nós temos um ensinamento já que alguns anos atrás foi apresentado um tópico sobre retransmissão das informações via WhatsApp. E também mesmo via e-mails, precisa ter cuidado, porque isso torna-se um documento. Acontece que há um risco muito grande de retransmitir coisas quando elas não têm fundamento. E dependendo do assunto, se ele ofende a dignidade de alguém, isso pode trazer à pessoa algum problema, irmãos, algum comprometimento, até perante a justiça. Então, lembramos à querida Irmandade o cuidado que devemos ter, porque hoje notícia dia e noite que chega nos celulares. Então, percebeu que são notícias que não têm fundamento, já descarta logo, não retransmitam. Porque assim, fazendo, a gente não multiplica o que é mal. Os irmãos veem o problema, a dificuldade que nós estamos tendo hoje. Eu estou olhando aqui, todo mundo de máscara. Todo mundo passa o álcool gel na mão. Todo mundo sentado longe. Por quê? Porque se acaso alguém estiver infectado, ele não vai transmitir. E se alguém já recebeu de outro, não vai retransmitir. Por quê? Porque está com cuidado para isso não ocorrer. Ora, irmãos, as mensagens malignas de caráter perverso também não devem ser retransmitidas e nem aceitas por nós. Então recebe toda hora, irmãos, é tanta história, e quando vai se ver, a maioria não tem procedimento. Então cuidemos para que isso aí não tome lugar em nossa vida e depois ficamos então sofrendo. E há muitos que acreditam em tudo, porque tem muita mentira por aí que falam de coisas do futuro, e a pessoa lê e se contamina com aquilo lá, fica aí preocupada, perde o sono e fica triste pensando tantas coisas. Deixa tudo isso para lá, na mão de Deus, porque diz a palavra: o que há de vir, virá e não tardará. Não tardará porque virá no tempo que Deus assim quiser. De modo que o nosso dever é termos cuidado para nós não nos contaminarmos com notícias. Outra coisa, irmãos, também dentro desse mesmo assunto, é a comunhão nossa com Deus, que por conta de estarmos em comunhão com o mundo, nossa comunhão com Deus, ela fica comprometida. Davi, quando se referia ao justo e ao ímpio, a diferença do justo com o ímpio é que ele tinha prazer na lei do Senhor e na sua lei meditava de dia e de noite. Nós não temos mais esse tempo, porque nós temos um celular no bolso ou na mão ou pendurado no pescoço, dentro, em algum lugar em nós. A nossa comunhão está ali. Se ele não tiver som, mas ele vibrar, foi embora a nossa paz. Foi embora nosso sossego. Alguém me passou alguma coisa. Se Deus quer usar-se de nós, irmão, Ele não vai fazer tremer o celular, mas Ele manifesta em nós alguma coisa. Não vamos dizer que o Senhor nos visita, porque se Ele nos visitar, então é porque Ele está longe de nós, não é? Quem é que visita a sua casa? Ele mora em nós, então Ele se manifesta. Mas se Ele se manifesta, a gente não sente, porque a nossa atenção está em outras coisas.
Então, nunca o Senhor pode transmitir a nós alguma mensagem. Lamentável, irmãos, que estamos vivendo um dia de dificuldade para Deus. Deus não tem dificuldade, não é dificuldade dele, é dificuldade dele transmitir a nós o que nós precisamos ouvir dele. Não que ele tenha dificuldade, mas nós é que impedimos. Por quê? Porque nós estamos sempre ocupados. Então, hoje, mensagem celular é vício. Que tem gente que dorme com o celular no criado mudo ou embaixo do travesseiro. Só não dorme com um olho aberto e outro fechado no celular, olhando o celular, porque não consegue. Mas está ligado dia e noite. Se o Senhor quer usar essa pessoa para alguma coisa, não há comunhão, não tem como. Ele se manifesta, mas a gente não sente. Os irmãos percebam, quando o povo, a família, a irmandade, uma congregação, isso, um número de pessoas, tem plena comunhão com Deus, quando se fala naquilo que é de Deus, dizia Davi, o meu coração ferve com palavras boas. Então o coração dele fervia por quê? Porque ele ouvia palavras que vinham de Deus. Se vai orar um grupo de irmãos, nessa comunhão, bateu o joelho no chão, pronto, já está online, está ligado com Deus, pronto para receber mensagens de Deus. Mas os irmãos perceberam a dificuldade que é hoje? Tem situação que, às vezes, orar com um grupo de irmãos, ou orar com um grupo de pessoas que não são crentes, é a mesma coisa. Ajoelha, não dá um pio, não dá um glória, não clama. Parece que está todo mundo afogado. É lamentável isso, irmãos, mas é uma verdade. Por quê? Porque nós temos excesso de ocupação. O nosso ser está comprometido com o mundo, comprometido com as mensagens, com as novidades. Será que isso aí pode reverter? Será que há jeito de mudar isso? Perder o vício do celular? Porque quando nós não tínhamos, nós vivíamos do mesmo jeito. Ninguém padecia mais ou menos porque não tinha. Mas agora nós temos tudo na mão, ainda é pouco. Tanto é que ficam de olho procurando se tem celular melhor, porque o meu não... Preciso de um melhor, mais atualizado. E vai buscar na internet, e procura, e financia, e compra um. Fica lá 3 dias estudando como é que vai aproveitar tudo que ele tem. Então tem aqueles dos nossos, falando de nossos irmãos, que estão tão ligados, que ele já se desliga do mundo, e põe então 2 fones de ouvido, liga no celular, conectou-se com o mundo. O Senhor olha para ele, que vontade de falar com ele, mas ele não ouve. A alma dele, o ser dele, espiritual, clama, se ele se lembrasse que eu tenho fome da presença de Deus. Se essa pessoa lembrasse que eu necessito sentir o Senhor, e já há muitos dias que eu não sinto, mas ele não interessa. Olha, irmãos, caminhamos para um esfriamento geral. Eu sei que eu estou falando isso aqui, e posso virar até um elemento de crítica, mas eu duvido que alguém prove isso aqui ao contrário. Os irmãos, nós estamos aqui, olha, em 30, eu contei 20 a 38 irmãos, me parece. Irmãos, vejam se o que eu estou dizendo aqui, eu estou delirando. Me parece, porque eu também passo por isso. O celular meu está aqui no bolso. Se ele vibrar aqui, ele me atrapalha a minha comunhão. Por quê? Porque eu também estou dependendo disso. Mas eu não precisava disso nunca. Porque nunca aconteceu nada comigo por não ter um celular no bolso. Nunca. Mas agora eu vivo com ele. Preciso estar toda hora carregando, esperando ver se chega no... Mas eu prometo
diante deste nome aqui, e diante destas testemunhas no nome do Senhor Jesus, eu vou dominar este sentimento. Ele não vai me dominar mais, porque eu estou sentindo falta de uma melhor ligação com Deus. Glória ao nome do Senhor. Queridos, eu sinto esta falta, porque às vezes eu me ajoelho, mas onde é que está o Senhor? Senhor, mas está tão difícil. Irmãos, eu não sei, hoje veio avante isso aqui. Será que o Senhor não quer fazer uma reconstituição de nossa comunhão com Ele? Irmãos, veja, eu tenho aqui dentro um grupo de irmãos aí, de técnicos, especialistas, e não sei lá o que é que eles são, mas são gente importante no conhecimento da transmissão, de toda essa evolução. Eles estão buscando tudo quanto é artifício e novidade para manter uma comunicação plena. Ontem eu não congreguei aqui, mas eu congreguei em casa. Então eu ficava olhando, irmãos, e via que clareza, até a respiração do servo de Deus, o jeito dele, quando lacrimejava os olhos, eu via a perfeição da comunicação terrena. Mas eu queria ver isso com Deus, eu não consigo. Eu gostaria de sentir que Deus está perto, mas eu não consigo. Os irmãos conseguem isso, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Será que hoje o Senhor não quer fazer, irmãos, uma reforma desse sistema de comunicação nosso para com Ele? E de repente a gente está aí falando, pensando, mas a presença de Deus está fervendo aqui dentro. Não perdemos, irmãos, a nossa ligação com Ele. Oremos a Deus para que o Senhor nos guarde e não nos deixe ser vencidos pela modernidade deste mundo, que aos poucos afasta-nos da presença de Deus. E se alguém entristeceu por este conselho, eu não sei se eu devo pedir desculpa ou perdão, mas eu digo, vamos juntos, irmãos, aceitar isso aqui, sim. Haverá de fazer algum bem, nem que for para um só, nem que for só para mim que eu estou falando. Eu aceito. Os irmãos aceitam isso? Glória ao nome do nosso Deus. Bendito seja o Senhor. É o que me veio avante, irmãos. Deus seja louvado. Amém. Agora vamos aguardar que o Senhor, por um dos seus servos,